Oi, meus amores, bom dia! Hoje é a nossa primeira aula de geografia e também é sexta-feira, dia de alegria. Se nós estivéssemos no colégio, nós iríamos cantar bem alto, né? Hoje é sexta-feira! Mas a gente canta aqui também, não tem problema. Bom, o assunto de hoje, meus amores, de geografia é o crescimento da população brasileira. Nas aulas anteriores, vocês estudaram como foi a formação do povo brasileiro. Então, só para relembrar, o povo brasileiro, ele inicialmente foi formado, por três etnias: os indígenas, os colonizadores europeus, no caso os portugueses, e os africanos. Então, inicialmente, o povo brasileiro foi formado por essas três etnias. Depois, com o processo de migração, vieram outros povos para o Brasil para trabalhar. E aí, a gente hoje tem aí esse povo miscigenado, esse povo misto, com diferentes características físicas e culturais, tá? Hoje nós vamos estudar um pouquinho o crescimento da população brasileira, tá? Então, a Pro vai apresentar para vocês um gráfico que foi tirado do último censo do IBGE, que foi feito em 2010. Então, esse ano, só para lembrar, nós teremos um novo censo demográfico, ok? Esse gráfico, turminha, ele vai apontar o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010. Então, observem o que aconteceu com a população brasileira nesse período, ok? Vocês também podem utilizar o RA positivo nessa página para fazerem a leitura do gráfico, ok? Então, vamos lá? Vamos para as perguntinhas? Com base no gráfico, turminha, vocês terão que responder, tá? Então, na A, quantos habitantes havia no Brasil em 1872? E no ano de 2010? Na B, vocês vão explicar a diferença de dados entre esses dois anos. Então, o que essa diferença revela sobre a população do Brasil? Como ela era em 1872 e como ela é em 2010? E na C, você vai expor a sua opinião sobre o que pode ocorrer com a população brasileira nas próximas décadas. Se vocês não levaram um caderno de geografia para casa, não tem problema. Respondam numa folhinha à parte e anexem as respostas no próprio livro integrado com clips. Ok, turminha? Vamos continuar? Pela análise dos dados do gráfico, é possível a gente perceber que entre 1872 e 2010 houve um crescimento de cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil. Vários fatores contribuíram para esse crescimento. Veja alguns entre eles. Por exemplo, turminha, a grande quantidade de imigrantes que o país começou a receber a partir de 1870. Então, vários povos, de várias etnias, como os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os japoneses, eles vieram para o Brasil para trabalharem. Isso fez com que a população brasileira aumentasse. E nós também temos como um fator o crescimento natural
ou vegetativo da população. O que é isso, Pro? Crescimento natural. É a diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, e a taxa de mortalidade, o número de mortes, registrado em um grupo de 100 ou 1.000 habitantes no período de um ano em um determinado lugar. Então, esses são alguns dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira. Entre os anos, turminha, de 1870 e 1940, muitos povos migraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Nesse período, o crescimento natural da população brasileira era muito lento, pois nasciam-se muitas crianças, mas também morriam muitas crianças. Por que que isso acontecia? Porque naquele tempo não tinha muitos medicamentos, né? A medicina não era tão avançada quanto hoje, não tínhamos vacinas e as condições de saneamento básico eram muito precárias. Vocês lembram o que é saneamento básico? Utilize o seu aplicativo RA Positivo e descubra um pouquinho mais sobre o que é saneamento básico. Continuando, meus amores, a partir de 1950, houve uma melhoria nos serviços de saneamento básico e significativos avanços na medicina. Com a descoberta de muitos medicamentos e as campanhas de vacinação, a taxa de mortalidade diminuiu e, consequentemente, o crescimento natural da população brasileira aumentou. Na seção Você Sabia? Tem uma informação muito importante sobre a quantidade de crianças que nascem hoje em dia. Nas últimas décadas, os censos demográficos, eles têm registrado uma tendência à diminuição do crescimento natural da população do Brasil. Isso significa que, apesar da população continuar crescendo, há uma redução na taxa de natalidade, pois as famílias brasileiras estão tendo menos filhos. Nas pesquisas realizadas hoje em dia, a gente pode constatar que a população brasileira ela é formada por adultos, em sua grande parte, e idosos. Hoje, o número de crianças no Brasil diminuiu muito. Você sabe por quê? Antigamente, as famílias elas tinham muitos componentes. As mulheres tinham de 3, 4, 5, até 12, 15 filhos. Hoje, a gente percebe que as famílias têm no máximo de 2 a 3 filhos, no máximo. Então, isso tende a ser uma realidade cada vez mais visível na nossa sociedade. Agora, turminha, vocês vão fazer as atividades propostas nas sessões Lápis na Mão e Geografia na Prática, das páginas 15 e 16 do livro integrado. Faremos a correção dessas atividades na próxima aula de Geografia, no dia 10 de abril. Na seção Lápis na Mão, na questão 1, vocês vão explicar que fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010. Então, o que fez, aumentar a população do Brasil? A Pro explicou 2 fatores. Na questão 2,
vocês vão explicar o que é crescimento natural ou vegetativo. Na questão 3, vocês vão utilizar as palavrinhas saneamento básico, medicina, medicamentos e vacinação para explicar os principais fatores responsáveis pela redução da taxa de mortalidade no Brasil a partir da década de 1950. Então, por que aconteceu essa redução da taxa de mortalidade? Então, vocês irão usar essas palavrinhas e montar um texto explicando o motivo dessa redução. No exercício 4, vocês vão assinalar a alternativa que explica corretamente a afirmação. A população brasileira vem crescendo menos nos últimos anos. Por que isso está acontecendo? Na seção Geografia na Prática, na questão 1, vocês vão ler o texto e resolver as questões propostas. Lembrando que, se vocês não levaram o caderno de geografia para casa, registre as suas respostas em uma folhinha e anexe no livro integrado com clips. Vocês irão responder de acordo com o texto. Qual é o assunto do texto? O que é taxa de fecundidade? O que os dados do censo de 2010 revelam sobre a taxa de fecundidade no Brasil? E na D, segundo o texto, alguns fatores responsáveis pela queda do número de filhos entre as mulheres brasileiras. Troque ideias com os seus responsáveis, seus pais, irmãos, e registrem essa informação. Na questão 2, vocês vão escrever quantos irmãos seus avós paternos e maternos têm ou tiveram ao todo. Quantos irmãos seus pais ou responsáveis têm ou tiveram ao todo. E quantos irmãos você tem. Respondam as questões com muito cuidado. A Pro está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo, turminha, e um ótimo fim de semana.